Comecei. Boa noite, eu sou o Ian, o Lucas, e a gente vai apresentar aqui o nosso trabalho de LFA usando o Gauss. No caso, a gente vai executar algumas operações em números binários e a gente criou a gramática e depois implementou a lógica dessa gramática usando C++. Bom, vamos começar aqui pela gramática. Para a gente definir os tokens aqui, a gente tem o número que é 0 ou 1, o ID, que é o identificador, né, para variáveis, print, log, raiz, exponenciação, divisão, multiplicação, soma, subtração, igual, que abre e fecha parênteses e vírgula, a gente não deu nome, mas eles estão aí definidos para a gente poder usar ele aqui embaixo. Aí aqui a gente começa pelo símbolo do programa, que é uma lista de comandos. Uma lista de comandos vai ser um comando seguido de uma lista de comandos, ou só um comando, então pode ser um ou vários comandos. O comando ele pode ser ou um show, que é um print, ou uma atribuição. Uma atribuição vai ser o identificador igual a uma expressão. E aqui a gente fez um esquema para poder lidar com as prioridades. Então, uma expressão vai ser um termo, que é a prioridade mais alta, ou resto expressão. Resto expressão vai ser soma e subtração, que é a prioridade mais baixa. Aí depois o termo vai ser exponenciação, que é uma prioridade mais alta, ou resto termo, que é multiplicação e divisão, ou vazio. Aqui no caso também a expressão também pode ser vazio. E aí temos também aqui a exponenciação, que vai ser igual a um fator, que é a prioridade mais alta, ou resto expressão. E a expressão, expressão não, desculpa, exponenciação. E a exponenciação vai ser exponenciação, o fator e o resto exponenciação aqui, ou um vazio. E o fator ali seguido é o que tem a prioridade mais alta, e essa prioridade ela é homogênea entre todos esses itens ali dentro. Então, o número ou o identificador, que seria uma atribuição, o log, a raiz e também uma expressão dentro de um parênteses. Ali embaixo a gente tem o comando show, né, que vai printar, no caso, a expressão. O log, que vai realizar o log, que dentro pode ter também uma expressão, e a raiz que também segue o mesmo esquema onde a gente consegue definir a expressão dentro da raiz, ou e no caso também pode definir qual é o índice dessa raiz, se tu quer ela ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, à quinta potência e por aí vai. Indo agora ali para a parte do código, no nosso main a gente implementou o uso de argumentos na hora da chamada da função, justamente porque depois a gente implementou ali uns testes e a gente consegue chamar utilizando outras linguagens de programação. E a gente também criou, no caso a gente vai receber esse argumento e a gente vai chamar esse parser aí que vai direto ali para o semântico.cpp. A gente vai mostrar aqui o semântico.h, que foi que a gente definiu a mais de variáveis, né? Então a gente tem uma stack de inteiros, nosso mapa de variáveis, que é de uma string para o inteiro, e essa variável attvar que a gente usa para armazenar qual que é o identificador que vai ser usado para uma atribuição. Na nossa função ali, a executeAction, a gente tem todas essas funções dentro de um switch case que vieram lá da nossa gramática no Gauss. No primeiro ali a gente tem a atribuição que a gente coloca no nosso hash map. No caso, o, o identificador vai ser essa variável que a gente quer atribuir e o valor dela vai ser o topo da stack. E nisso a gente dá um pop. A gente segue também para a mesma coisa em números que a gente pega os valores e depois dá um push nesse valor dentro da stack. Vale lembrar que aqui a gente armazena todos os números como decimal. Então a gente pega o valor em binário lá e armazena ele como decimal para poder fazer as operações. E depois na hora do print a gente vai transformar ele para binário de novo. Ah, ali no caso 2 e no caso 4 são dois de ID. Um primeiro é para fazer atribuição, ou seja, a gente vai colocar essa attvar com o valor que está nesse token. E no caso 4 a gente vai pegar esse valor que está no token e vai colocar ele na stack.
No caso 5 ali a gente tem a soma. Em praticamente todas as operações a gente verifica se a quantidade de itens na stack é maior do que 2. No caso, se for menor do que 2, a gente coloca um erro. E a gente sempre vai, como a gente está fazendo operações em dois valores ali, a gente retira o primeiro item da stack. A gente pega esse item da stack, retira ele, depois o segundo item, retira ele de novo e coloca na stack de volta a nossa operação. No caso, ali na soma é A mais B, na subtração seria A menos B. Se o valor for menor do que zero, ou seja, negativo, a gente coloca o valor absoluto, a gente usou como se fosse um módulo. Na multiplicação também segue a mesma coisa, só que para multiplicação. Na divisão também a mesma coisa, e a gente ainda adicionou uma tratativa ali para caso o usuário tente fazer uma divisão por zero, a gente dá um erro como indefinido, e o Lucas vai explicar o resto. Bom, aqui na exponenciação é a mesma coisa, mesmo esquema das outras operações, só que a gente usa aqui o pau do C++. Aqui log é a mesma coisa, só que com um só. Então a gente pega um valor da stack e faz o log 2 desse valor, que é binário, né? Aí aqui a raiz também a mesma coisa, só que a gente usa aqui o power com o valor que a gente quer e como não tem como a gente fazer, por exemplo, raiz, não tem aqui no C++, como a gente fazer raiz de qualquer base, a gente faz a gente eleva a um sobre o índice da raiz, né? Então aqui, por exemplo, uma raiz quadrada ficaria, por exemplo, raiz quadrada de 4 ficaria power 4,1 sobre 2. E aí a gente está fazendo uma raiz quadrada de 4. E aqui no print a gente vai pegar o último valor da stack, vai transformar ele para binário com 32 bits. A gente vai achar o primeiro 1 e vai printar só a partir desse primeiro 1 para não ficar aquele monte de zero atrás do número. E aí caso não ache nenhum 1, a gente só printa um zero porque o resultado é zero. E aí aqui no default só ação desconhecida caso dê algum erro, né? E também vou mostrar aqui os testes que a gente fez, não vou explicar muito o código, só a gente criou uma array de testes aqui e chamou o nosso binário aqui do main, passando o teste e o resultado esperado, e aí a gente dá um ok ou um fail com os resultados. Vou rodar aqui, dando tudo certinho nos casos de teste que a gente criou. É isso aí. É isso então. Valeu, professor. Obrigado.